Mas assim, cara, o que eu falei no começo da live, vai dar Real Madrid e City, porque essa tem sido a tônica, né? Tem dado Real Madrid e Manchester City aí nos últimos anos. Temporada 2021-2022 eles se enfrentaram na semifinal. Depois eles voltaram a se enfrentar na semifinal na temporada 2022-2023. Daí na temporada passada eles se enfrentaram um pouquinho mais cedo, né? Quartas de final. Na ocasião, muita gente, inclusive eu, dizia que era uma final antecipada, porque o City e o Real Madrid eram os dois times mais fortes da temporada. Então a gente tá falando aí de 3 anos em que essas duas equipes fizeram uma final antecipada de Champions, né? Elas se enfrentaram e quem passou ganhou a Liga dos Campeões da Europa. E pode ser que a mesma coisa aconteça nessa temporada. Eles vão se enfrentar ainda mais cedo, né? Não é nem oitavas de final, é um playoff antes das oitavas de final. Mas mesmo que o City esteja tendo uma temporada complicada, né? Uma temporada muito abaixo do que a gente se acostumou a ver deles. E até o próprio Real Madrid, né? A primeira parte de temporada do Real Madrid foi muito estranha, eles passaram por alguns momentos esquisitos ali. O Ancelotti teve dificuldades para começar a encaixar esse ataque. Eles tomaram 2 goleadas históricas do rival, do Barcelona. Mas ainda assim a gente sabe como o Real Madrid é em Champions, né? Acho que quem passar dos dois vai chegar muito forte pro mata-mata, vai chegar com muita confiança pro mata-mata e vai ser um jogo bem imprevisível, cara. Porque assim, lembrando, o City vai poder inscrever as suas novas contratações. O Kusanov, o Vitor Reis e o Marmoush vão poder jogar o playoff e o Real Madrid não contratou ninguém nessa janela. Então o Real Madrid vai chegar para as oitavas pro playoff da Champions. Não precisa, né? Com o mesmo elenco da primeira parte. E olha que assim, eles tiveram jogadores importantes lesionados, né? O Carvajal, por exemplo, tá fora da temporada. Principalmente a zaga, né, cara? O Ancelotti usando direto o Tchouaméni lá, ou agora o surgimento desse Raul Asensio, né? Que é um guri da base lá, que tem jogado de zagueiro e até de lateral direito também. Mas o clube não foi atrás, né? Tá parecendo o Tottenham. Segundo a imprensa espanhola, a única contratação que o Real Madrid queria nessa janela era o Trent Alexander-Arnold. Só que ele recusou, então o Real Madrid não foi atrás de ninguém. Lembrando que eles também perderam o Militão, né? Então são 2 desfalques de titulares, né? O Militão e o Carvajal são 2 jogadores titulares da equipe, estão fora da temporada. 60-40, vai. Eu colocaria 60-40 pro Real Madrid, especialmente pelo Real Madrid decidir no Bernabéu. Eu acho que essa é uma grande vantagem, cara. Vai ser muito difícil pro City tancar. Eu acho que o City vai ter que fazer o possível, cara, para conseguir pelo menos 2 gols de vantagem no Etihad Stadium. Acho que eles podem sonhar com isso, porque a defesa do Real Madrid não é segura, né? O ataque do Real Madrid tá numa fase espetacular. Então, essa que é a parada, mas o próprio City também, né, cara? Foi uma mudança de paradigma muito grande, cara. Eu nunca vi, essa temporada é um City muito nervoso. E no próprio jogo contra o Clube Bruges, eu não sei qual dos jogos que tu assistiu nessa rodada que teve 18 partidas ao mesmo tempo, mas, pô, claramente os caras estavam, assim, tentando arriscar pouco no primeiro tempo e se cagando de tomar um medo, um gol, né? E o Clube Bruges tava tendo uns ataques que eu tenho a impressão que no passado o City conseguiria neutralizar aquilo mais rapidamente, mais fácil. Pô, cara, o Clube Bruges pegava a bola, saía no contra-ataque, parecia que os jogadores do City começavam a correr pra trás no desespero. Eu tenho a impressão que é um City que tá mudando já um pouquinho, né? Já passou aquela pior fase em que acho que foi uma vitória em 9 jogos, ou 13 jogos, alguma coisa assim, né? Tu deve saber melhor que eu. Mas enfim, novembro. Foi uma fase horrorosa ali, realmente lamentável, já melhorou um pouco, mas se eles forem pro Bernabéu desse jeito aí, cara, olha, eu não sei não, cara. Tá, vamos falar um pouquinho mais dos outros confrontos aqui, ó, rapidamente. A gente tem ali, desse lado também, Juventus e PSV, né, um confronto. A Juventus tá numa fase bem complicada, eu vejo gente pedindo a saída do Thiago Motta já, inclusive, que veio pra salvar a Juventus do alegrismo e piorou. O alegrismo, o inimigo agora é outro. Exatamente. Pô, o Thiago Motta, cara, ele renovou praticamente metade do time titular aí, são jogadores que não vinham como titulares antes, né? Então é um time que vem novo, mas aquela empatite danada. E pior, tava empatite, né? Acho que eles estavam com 13 empates na Série A italiana, um bagulho assim, né? Essa última semana piorou, porque daí vieram as derrotas, né? Veio a primeira derrota na Liga Italiana, eles perderam invencibilidade e agora perderam na Champions também. Tá uma pressão bem grande lá e no momento não é um time que eu inspiraria muita confiança, ao contrário do PSV, que a gente sempre fala, né? Pô, o time holandês atualmente muitas vezes apanha na Champions, né? Porém, eles têm um time arrumadinho, já tem um time que há 2 temporadas tá bem sólido lá, ganhou o título holandês, tem um time que tá entrosado, e a gente viu que eles conseguem fazer coisa, né? Como eles ganharam aí pra cima do Liverpool, tudo bem que o Liverpool tava com um time misto, né? Time com uma garotada ali e tal. Misto. Eu hoje não ficaria surpreso se o PSV tirasse a Juve, não, hein? Clube Bruges e Atalanta, talvez um dos confrontos que menos vai ser assistido aqui, né? Mas com certeza a Atalantinha é uma equipe que tá me empolgando bastante na temporada. A gente fez um vídeo no Eurofoot que eu coloquei ela nos 5 melhores times, somando ali o bom desempenho na Série Italiana com um bom desempenho na Champions, né? E realmente é um time que a gente viu até bater de frente com os grandes, né? Quando jogou contra o Real Madrid, por exemplo, fez um bom jogo. E agora quando o Barcelona conseguiu empate também. Contra o Clube Bruges, acredito que passa. Olha essa Atalantinha de novo.
acho que pode fazer mais uma grande campanha, hein? A Atalanta, pra mim, é a favoritaça, né? É um dos times mais interessantes da temporada. Mas, cara, é uma casquinha de banana, hein? O Bruges na fase de liga, cara, eles tiveram um caminho bem complicado, tá? O caminho do Bruges não era simples. E ainda assim conseguiram se classificar. Perderam pro BVB, perderam pro Milan. Mas, por exemplo, o Bruges venceu o Aston Villa na fase de liga. Venceu o Sporting na fase de liga. Empatou com a Juventus, porque é claro que empatou. Todo mundo empata com a Juventus. Tava conseguindo incomodar o City ali, cara. Mas é um time chatinho, cara. É um time bem treinado. Que se a Atalanta entrar naquele modo de não, a gente vai se classificar a hora que a gente quiser, a gente vai fazer igual a hora que a gente quiser, eles podem se dar mal. E Brest e Paris, cara. A gente sempre fala, né? E às vezes o pessoal me chama de hater do PSG, e talvez seja um pouquinho mesmo. Mas a gente sempre fala que o PSG, na França, já não é aquela coisa, não tem tanta empolgação. Até os próprios jogadores, quando ganham títulos, ficam lá com aquela cara meio... aquele sorrisinho meio amarelo. Mas, cara, pegar o Brest nos playoffs é o melhor dos mundos pra eles, né? Creio que não teria, talvez, um adversário aqui que eles gostariam mais de enfrentar do que o Brest. Um time que eles já conhecem, que eles se enfrentam com frequência. E que, apesar de ter feito uma boa Champions, é um time menor, né? Com toda a capacidade do Paris passar por cima. Então, não sei, cara. Acho que talvez a Champions do Paris vai mudando um pouco, né? Porque ela tava com cara até de que poderia cair. Porque chegou na última rodada precisando de um resultado contra o Stuttgart e realmente até fez com facilidade. Mas agora, não sei, a gente pode ver o Paris já nas oitavas. Quer dizer, não pode ver, né? Mas pode imaginar projetar um Paris já nas oitavas pra apanhar do Barcelona ou do Liverpool. Vamos lá, Mônaco e Benfica. O Mônaco também tem um time bastante jovem, né? Bastante renovado aí. Fez uma fase de liga interessante, principalmente mais pro começo. Inclusive tem aquela vitória sobre o Barça, né? Tudo bem que tava com a mais e tal, mas foi uma grande vitória. E o Benfica é um momento complicado, né? Porque eles estavam com o Roger Schmidt, mandaram pra rua, trouxeram o Bruno Lage. O Bruno Lage teve alguns momentos bons aí, mas é um time que é um pouco instável no momento, né? Não sei muito o que esperar desse confronto aí. Me parece bem aberto, cara. O que tu acha? Eu acho que tá bem aberto também, viu? O Benfica, ele deu uma melhorada grande na temporada depois que o Bruno Lage chegou, mas também passou por alguns momentos complicados, né? Teve até essa polêmica aí recente do famigerado áudio do Bruno Lage, você viu essa? Depois de uma derrota do Benfica na Liga Portugal, vazou um áudio do Bruno Lage descendo o pau nos caras, dizendo como é que eu vou mudar essa merda, como é que eu vou mudar esse time, não sei o quê, alguma coisa assim. Por competência do Benfica, eles conseguiram uma grande vitória contra a Juventus, né? E o Mônaco, cara, é o único time que venceu o Barcelona na fase de liga, né? Tudo bem que você pode citar que aquele jogo que o Barcelona tem um jogador expulso, mas ainda assim, cara, tem muita equipe aí que tem um jogador a mais, se complica, aí o treinador vai em coletivo dizer que não, é muito difícil jogar com um jogador a mais, porque não sei o que. Aí o Mônaco naquele dia ele aproveitou bem o jogo contra o Barça. Eles vendiam uma derrota grande pra Inter, né? A Inter meteu 3-0 no Mônaco, mas também perder pra Inter não é o fim do mundo, né? A gente não, tá atualmente de não, uns times mais fortes. Eu acho que esse time do Mônaco é bem interessante, cara. Você pega ali do meio pra frente Zaccaria, Camará, Golovin, Akliouche, Minamino, né? Liverpool e o Eterno Embolo. Enfim, eu acho que esse é um jogo bem aberto também, cara. Vai ser um jogo bem interessante. Mas queria perguntar pro Yuri o que ele acha também do jogo entre o Sporting e Borussia Dortmund. Se fosse o Sporting do Bruno Amorim, do Rubem Amorim, eu apostaria neles. Mas no momento também tá um Sporting... Misturou o Bruno Lage. No momento tá um pouquinho complicado, né? Tá um pouquinho complicada a fase do Sporting aí. Ainda que também parece que o pior já passou, mas não é aquele Sporting que tava massacrando todo mundo. E o Borussia Dortmund, pior ainda... Tava sem treinador nas últimas 2 rodadas, contratou o Niko Kovac agora. O Niko Kovac é um cara... Bom, quem entende dessas coisas deve ser a diretoria do Borussia Dortmund, mas assim, nunca fez um grande trabalho que foi realmente super bem sucedido. O que ele tá fazendo no Borussia Dortmund, cara? Eu não sei se é pra pegar um cara que meio que faz uns trabalhos medianos e sai a cada 2 anos do time que ele tá. Não vale a pena tentar investir num técnico mais jovem, alguém que tenha mais uma ideia melhor, uma visão melhor. Eu não sei, cara. Às vezes eu fico meio bolado quando um clube grande vai atrás de um técnico que não me parece ter cacife pro clube grande. Agora, o Borussia Dortmund tá apostando nele depois de... Eu não sei, eu acho que o Borussia Dortmund às vezes poderia pensar um pouquinho mais alto, né? Poderia pensar um pouquinho mais... Enfim, tá numa fase complicada, a torcida tá puta, o Sarri foi demitido, e agora veremos como é que vai ser no playoff. Ele vai ter o quê? Umas 2 semanas, né, pra preparar o time. Acho que é lá pra dia 12 de fevereiro, né, o primeiro jogo. Não, cara, e Celtic e Bayern de Munique talvez seja o confronto mais desequilibrado, imagino eu, né, pelo menos de expectativas, assim, dos 2 times. Tudo bem que o Bayern de Munique também tem problemas na temporada, né, tem torcedores que não estão muito satisfeitos aí, a própria campanha deles na Champions não foi brilhante, mas de qualquer maneira também não é um Bayern que dá pra jogar fora. E o Celtic, me parece que pra um clube escocês hoje, só passar pro mata-mata já é um grande feito. Eu lembro que o Brendan Rodgers, tá lá no Celtic de novo, né? Ele disse que, não, a gente quer mudar essa mentalidade, a gente quer ir pra Champions
pra jogar, pra conseguir disputar e tal. E conseguiu de certa maneira, né? Mas acho que nesse momento nos playoffs aí, talvez seja de confronto que tem mais um favorito mais claro, né? E o Bayern de Munique tem obrigação. Se o Bayern de Munique cai pro Celtic nos playoffs, aí acabou, né? Aí o Company vai fazer companhia. Ih. Olha o trocadilho do Caribe. Deixa eu botar aqui pra vocês os outros confrontos. Na verdade, só tem mais um, que é o Feyenoord contra o Milan. O Feyenoord faz uma das piores temporadas recentes deles, né? Eles foram campeão holandês não faz muito tempo, aquele bom trabalho do Arne Slot. E na temporada passada não é tão bom, mas eles ainda estavam um time mais sólido, só que nessa temporada aconteceu algumas coisas esquisitas. Bem verdade que eles venceram do Bayern por 3-0, bem verdade que eles foram buscar aquele empate contra o City por 3-3. Mentiroso esse do Bayern. Cara, não sei se você chegou a ver os melhores momentos. Não, Mano, o Bayern de Munique teve umas 20 mil chances de gol nesse jogo. Cara, o goleiro do Celtic, eu acho que era o Courtois com a máscara. Não, o goleiro do Celtic tava bizarro. As estatísticas são bizarras. O goleiro do Feyenoord tá falando, né? Do Feyenoord, exatamente. O Bayern quebrou umas estatísticas, tipo assim, era a primeira vez em quase 20 anos que um clube chutava tanto pro gol e não fazia um gol, uma parada assim. O Feyenoord teve, sei lá, 20% de posse de bola, né? Fez 3-0, foi bizarro. Mas de qualquer forma ganharam. Tem aquele empate contra o City, que eles vão buscar o 3-3, que também foi fantástico, né? Uma boa recuperação. Mas não é uma boa temporada deles, eles não brilharam muito na Champions, fora isso. E no holandesão eles têm um quarto. Acabou a briga pelo título já muito cedo pra eles. Os caras estão atrás do Utrecht. Então, vale lembrar que o Feyenoord é o ex-time do Arne Slot, né? Ele saiu de lá e as coisas deram uma desandada. Não que o time esteja apanhando todo mundo, esteja uma crise violenta, mas não tá passando muita confiança. Enquanto o Milan, eu acho que o Sérgio Conceição é um excelente treinador. Ainda mais se for pegar, assim, um confronto de mata-mata, né? Ele chegou, já venceu aquela Supercopa da Itália contra a Inter de Milão, conseguindo uma virada espetacular. Acredito que ele vai levar esse Milan pra próxima fase aí. O Milan também, no momento, não é um time que empolga ninguém, não faz uma campanha fantástica, mas tem alguns bons jogadores, tem tido alguns bons momentos, né? E tem o Pulisic, que realmente está em uma fase excelente, né? Tá uma fase muito boa aí. Então, o Milan deu uma melhorada grande com Conceição, né? Depois que o Conceição assumiu. Ele conseguiu uns bons resultados ali, venceu a Supercopa da Itália, eliminando a Juventus na semifinal e depois com aquela virada espetacular para cima da Internacional na decisão. E no Campeonato Italiano também deu uma melhoradazinha. É bem verdade que nessa última rodada em que eles buscaram uma virada épica contra o Parma, ali o Parma abriu 2-0 no San Siro, o Milan foi virar. Só que aí agora na última rodada da Champions eles perderam pro Dinamo Zagreb, né, cara? Inclusive essa derrota do Milan pro Dinamo Zagreb bagunçou muito o prognóstico, cara. Porque, cara, se o Milan ganha do Dinamo Zagreb, hoje a gente estaria falando de um sorteio totalmente diferente. E muitas mudanças ali na tabela. Eles estavam com a menos grande parte do jogo, né? Só pra ressaltar também. Vai ter o Walker agora. Eu acho que é um jogo... É uma baita lateral, né? Se você parar pra olhar, até o Hernandes de um lado, cai o Walker do outro. Acho que o Milan passa, hein? E assim, não sei se você já quer puxar, mas seria bom a gente já começar a falar sobre os possíveis confrontos de oitavas de final, hein? Porque esse final de Milan aí, se o Milan passar, a gente pode ter mais um derby della Madonnina na Champions, que beleza. Ah, cara, seria fantástico, né? Só que o problema é que nem adianta a gente especular tanto assim, porque pode ser que o sorteio jogue o Arsenal aqui e o Inter lá pro outro lado, né? Mas sim, seria um fantástico derby della Madonnina. Acho que seria um dos confrontos mais legais a gente assistir aí nessas oitavas. E também esperando aqui, né, que se o Real Madrid passar, pode pegar o Atlético de Madrid. Que seria bem fantástico. Vale lembrar que na temporada passada, né, o carrasco do Real Madrid foi justamente o Atlético. Fora isso, ninguém tava conseguindo. Que milagre, que é você que tá citando isso, não eu. Normalmente é sempre eu que falo. Ó, temporada passada o Real Madrid só perdeu pro Atlético de Madrid. Exatamente. Cara, qualquer momento eu tô num canto assim, eu tô resolvendo um negócio, tirando um documento, aí do nada eu digo, cara, tu sabia que na temporada passada o Real Madrid perdeu 2 jogos dos 2 pro Atlético de Madrid? Na fila do pão, na padaria. Ô senhora, tudo bem? O Tottenham, por exemplo, cara, o Pedro Silveira, em qualquer lugar que ele vai, ele fala, cara, você sabia que o time que mais derrotou o City do Guardiola foi o Tottenham? Você sabia disso? Fala. Aposto que você não sabia dessa, né, cara? É uma boa forma de você puxar assunto nos lugares.